Glórias a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, sexta-feira, dia abençoado, a qual Deus nos deu para estarmos aqui nesta noite maravilhosa. Hoje é quanto do mês? Glória a Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nessa noite encha o coração de todos vocês, de todo o amor, de toda a graça, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, pois só Ele é Deus nas nossas vidas e pode todas as coisas. E hoje eu trago uma boa notícia, né? Como sempre, trazendo aqui boas notícias, né? Para que assim se alegre o povo da graça de Deus. E para aqueles, né, que ainda vivem na religião, hoje eu trouxe algo maravilhoso que vai deixar vocês felizes da vida. Essa mensagem de hoje é para todos nós e todos aqueles amados irmãos que vivem com medo deste mundo acabar, cair por terra, como muitos pensam, né? Então o tema da nossa mensagem de hoje é: a terra não será destruída. Amém? Graça, a terra não será destruída. Amém? Esse vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos aqui conversarmos um pouco, aprender na palavra. Amém? Pois Deus, Ele é maravilhoso, Ele sabe tudo e todas as coisas. É por isso que aqui estamos, para contemplarmos esta alegria maravilhosa. Amém? Então deixa eu mandar a graça e a paz para todos os meus irmãos amados aí de Sobradinho, que tem nos acompanhado. Que Deus continue aí abençoando a vida de todos vocês, amados irmãos, nossos irmãos também no grupo de WhatsApp, né, conhecendo a graça, nossos irmãos também em Petrolina, em Juazeiro, nossos irmãos também aqui em Santa Rita, na Tapera, em Santana do Sobrado, enfim, em todas as localidades. Que Deus continue aí abençoando a cada um de vocês e agradecendo também neste momento, para agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, você que tem acompanhado aí o nosso trabalho em Cristo Jesus, né? Você que tem acompanhado nas sexta-feira, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que tem acompanhado também o nosso irmão Deraldino aí nos sábados. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém? Então, vamos aqui aprendermos juntos. Amém? Porque este é o nosso intuito, é aprendermos cada dia mais em Cristo Jesus, estarmos vivendo esta graça maravilhosa. Isso é que é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, graça, a terra não será destruída. Isso é maravilhoso, né? Gratificante saber disso. Mas, antes que eu comece, deixa eu avisar vocês, amados irmãos, que nós não estamos aqui para agradar a quem quer que seja, não estamos aqui para agradar a nenhum irmão, não estamos aqui para agradar a ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é viva e eficaz nas nossas vidas, pois vivemos em um novo e perfeito caminho. Vivemos sobre a graça de Deus, debaixo da graça do nosso Deus. Amém? Vamos aprender? Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Pedro. Nós vamos começar por aqui. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Quem tem uma Bíblia, por favor, abra. Amém? Quem não tem, vai ouvir do mesmo jeito. Graças a Deus. Vamos ler aqui para a gente fazer uma confissão de fé. Amém? Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém?
Nós já vamos já entender. Amém, amados irmãos? Vamos fazer a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, que neste momento nos ouve e tudo faz e tudo vê, nesta hora maravilhosa, nessa sexta-feira, a qual estou, meu Pai, diante do Senhor, conversando contigo e com os demais ouvintes. Nesta noite, usa, ó Deus, a minha boca, para assim proferir a tua palavra maravilhosa, para assim aprendermos do Senhor e aprendermos como procedermos diante do Senhor, diante da tua maravilhosa palavra, pois o Senhor conhece o nosso entendimento, o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor sabe de que temos necessidade, pois pertencemos ao Senhor, pois tu és maravilhoso, digno e perfeito. Só o Senhor pode tudo e todas as coisas, e nesta hora, neste momento a qual converso com o Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por cuidar da minha vida, por cuidar dos meus familiares, dos meus irmãos, dos meus amigos, por cuidar daquele que está enfermo, por confortar aquele que perdeu um ente querido. E nós recebemos, meu Pai, no nosso espírito a cada um desses amados irmãos que sofrem, que padecem, que têm pelejas, têm lutas, que o Senhor encoraje a cada uma dessas pessoas, pois o Senhor pode tudo e nós apenas só agradecemos ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pois de nada temos necessidade, pois o Senhor já supriu todas elas. Assim seja, eu creio, e quem crê diga amém, diga Abba Pai. Amém? Glória a Deus. Você que veio, você que está sentado aí, sejam bem-vindos. Amém? É um prazer imenso ter vocês aqui, uma alegria, uma satisfação. Vocês moram no coração de Deus. Amém? E o Ministério Nova Sião também ama vocês. Sejam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado a todos. Fiquem em paz e vamos aqui à palavra de Deus. Amém? Tudo bem com vocês? Legal, né? Amém. Então, 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, que bom. Seja bem-vinda, Luana. Apareceu, né? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Amém? Vamos ler? Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Olha só, aqui o apóstolo Pedro, né, falando a respeito do fim. Mas que fim seria esse? Do mundo? De quem ele falava? De qual céu Pedro estava falando? Será que este céu azul que nós vemos? Será que é o céu aonde Deus habita que seria abalado, que seria destruído? Totalmente o contrário, amados irmãos. Amém? Naquela época aqui, a qual Pedro está falando, para aqueles irmãos que lhe ouviam, eles estavam falando, amados irmãos, do fim daquela geração. E os céus que ele estava falando, amém? Que céu era esse? Era aqueles que estavam no poder, aqueles que estavam lá em cima, no alto, iriam cair. Agora imagine, muitos hoje pegam essa mensagem, amados irmãos, e passa aos amados irmãos e diz, está escrito, está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 7, que o céu e a terra
será destruído. Mas como, amados irmãos? Não tem, cabimento. Nós vamos aprender hoje aqui na palavra, como eu trouxe para você o tema, graça a terra não será destruída. Amém? E nós vamos sim provar para você que esta terra maravilhosa, a qual nós desfrutamos, não será destruída jamais. Amém? No decorrer da mensagem, nós vamos ler trechos, amém? Que provam que esta terra não será destruída. Diga glória a Deus. E o fogo consumidor, o fogo que ia destruir a terra e consumir toda a humanidade. Será que fogo era esse que Pedro estava falando? Amados irmãos, o fogo que ele estava falando aqui era o fogo que ia cair sobre a cidade de Jerusalém, amém? Que ia consumir o templo, a qual naquela época o templo pegou fogo e tudo que tinha ali se desfez, se destruiu. Mas, graças a Deus, hoje nós podemos mostrar para você as verdades, do Evangelho, para que você compreenda e aprenda. Todas essas coisas que você vê na Bíblia, falando de céus, falando de terra, de inferno, falando de lua de sangue, amém? O sol se converterá em treva, tudo isso é uma figura de linguagem, amados irmãos. Amém? Isso não era uma verdade que iria acontecer aquilo. Essa figura de linguagem era usada para quê? Para ensinar, amém? Aquele povo daquela época entendiam dessa forma, amados irmãos. Quando Pedro falou isso aqui, eles entendiam. Quando Jesus falou que viria sobre as nuvens com poder e glória, não quer dizer que Jesus ia descer do céu novamente com poder e glória, com um exército, e fazer ali a destruição. Não era dessa forma, amém? Não era por este lado, não era nesse entendimento. Mas hoje, quando muitos abrem, a Bíblia, muitos amados irmãos, muitos que carregam aí o título de pastor, eles acreditam e pregam aos seus ouvintes isso, que essa terra será destruída sim, que quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para o inferno. Já eu te mostro na palavra totalmente diferente, que vai para o inferno tanto o bom quanto o ruim. Só que a alma do justo, ela não perecerá, amém? Ela não vai perecer. Aquele que é ímpio, sim, sofrerá a destruição eterna. Por quê? Porque é ímpio, é sujo, não é escolhido por Deus, amados irmãos. Pratica a maldade. Então, aquele que é justo, herdará sim de Deus a vida eterna. Amém? Porque foi isso que ele prometeu. E assim será. Mas hoje, as pessoas, muitos ouvintes estão dentro dos templos religiosos aí, com medo deste mundo se acabar. De tudo isso aqui virá pó, poeira, não existe nada. Ah, mas está dizendo que as estrelas do céu irá cair. Nunca vai acontecer isso, amados irmãos. Uma estrela só, se cair nessa terra, amados irmãos, a bala acaba com tudo. Aí não seria justo, porque morreria todos. O universo todo seria destruído, Não é dessa forma. O entendimento, amados irmãos, a leitura que é feita do Velho Testamento é lido aos amados irmãos sem entendimento. Pregam da maneira que lê, não respeitam o tempo, a época, e ensina aos amados irmãos a viver uma vida em Cristo Jesus amedrontados,
com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, né? Que muitos até hoje pensam que é um ser espiritual igual a Deus, igual a história que contaram para nós, lembra? Da história que até hoje pastores contam aos amados irmãos que Satanás estava tramando tomar os céus de Deus por trás, pelas costas. Isso, amados irmãos, nunca aconteceu e nem acontecerá. Amém? Veja comigo veja aqui, ainda em Pedro, só que agora no versículo 5. Volta aí um pouco. Leia o 5 e o 6 comigo. Olha só. Olha o que ele diz aqui. Pois ele, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subiste. De quem ele estava falando aqui? De que geração ele estava falando? De Noé, amados irmãos. Se você, para que, pronto, o nosso entendimento, para esclarecimento de muitos, nós já vamos começar por aqui o nosso entendimento. Aqui Pedro estava falando aos amados irmãos da destruição daquele século, daquela geração dele. Assim como aconteceu nos tempos de quem? De Noé. Só que Noé, ali nasceria, né, uma nova geração, um novo povo, e Deus destruiu ali aquela humanidade. Mas destruiu a terra? A terra foi destruída nos tempos de Noé? Acabou a humanidade toda? Não, amados irmãos, de maneira nenhuma, né? Ficou ali Noé e sua família, e no meio da família de Noé tinha quem? Um injusto. Não foi assim? Cã foi o injusto, foi um Judas, né? Por quê? O joio no meio do trigo, não é verdade? Então Pedro dizia que desde o princípio, desde quando aquela geração, né, de Noé pervertida, foram todos, né, ali, aquela geração má, e foi poupado Noé e sua família. Aí nós vamos em volta a Sodoma e Gomorra. Muitos pensam, mas Deus destruiu, mas olha só, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, mas destruiu a terra? A terra foi destruída? Os céus deixou de existir naquela época, naquele dia? Não, mas foi poupado quem? Foi poupado a Ló e as suas duas filhas. Como você sabe, a história, a mulher de Ló virou estátua de sal, não é verdade? E assim continuou o ciclo, aquela cidade de iniquidade, de prostituição, foi destruída. Mas, porém, a terra não. A terra não foi destruída e nem será, amados irmãos. O fim do mundo, como muitos esperam, como muitos são ensinados, não vai acontecer. Essa terra jamais será destruída, jamais poderá deixar de existir. Amém? Leia comigo, leia o 5 novamente comigo, por favor. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então afogado em água. Está vendo? Palavra da geração de Noé. Pereceu-se o mundo.
o mundo inteiro naquela época se desmanchava, né, em água. Mas quem foi destruído? Foi a terra? Não. Construíram ali uma arca, amém? A arca era o começo de uma nova geração, a qual Noé, né, com seus filhos, construíram, e como falei agora há pouco, tinha no meio da família de Noé um injusto. Cã estava lá, uma semente má foi ali naquele meio, não é verdade? Deixou ali o joio no meio do trigo, deixou que crescesse juntos. E então, muitos até hoje, irmãos, ensinam aos amados irmãos a acreditar dessa forma, que essa terra maravilhosa que você mora, que você habita, será destruída, que não vai sobrar aqui pedra sobre pedra ou alguém para contar a história. E se você não lembra, naquele tempo do dilúvio, Deus disse que se arrependeu de ter feito. Ele disse: me arrependi de ter destruído a humanidade. Se arrependeu de ter tirado aquele povo. Podia ser que tivesse, né, no meio daqueles pervertidos, alguém que pudesse, né, ouvindo ali a palavra, pudesse escaparem, não é verdade? Lê comigo Isaías 14, versículo 9, por favor. Isaías, quem encontrou, diga amém. Isaías, capítulo 14, no versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém? Amém? Todos encontraram? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Sejam bem-vindos vocês duas, viu? Deus continue abençoando a vida de vocês. Isso é bom, maravilhoso, né? Graças a Deus. Isaías, versículo 14. Capítulo 14, no versículo 9. Se o Seol, desde o profundo, se turbou por ti para sair ao teu encontro, na tua vinda, ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e se fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Aqui Isaías falando de quem? De Jesus, né? Ele falando de Jesus, que quando Jesus veio, todo aquele alvoroço, todos os reis que existiam naquela época na terra, se perturbaram. Por quê? Porque nascia aquele todo-poderoso que podia com todos eles. Amém? Mas a terra foi destruída? Não, jamais. Veja o versículo 4. Ainda no 14, agora no 4. Olha só. Proferirá esta parábola contra o rei da Babilônia, e dirás como cessou o opressor, como cessou a tirania. Olha só, aqui ele estava falando de quem?
do rei, né, da Babilônia, de quem Nabucodonosor, né, naquela época, com o seu poderio, mas desceu do seu trono, caiu por terra, não suportou, amados irmãos. E muitos, não, mas Isaías estava falando aqui, citando do rei, falando, né, do poderio que tinha os príncipes daquela época, as potestades, todos aqueles homens que se sentiam no poder, estavam lá em cima, caíram por terra, né, deixando o seu poderio, deixando o seu céu, como nós lemos lá no começo, né, de Pedro, e segundo a Pedro, o céu de Nabucodonosor caiu, e muitos, até hoje, pensam que o céu irá desabar sobre a terra e acabará com tudo, acabará com toda a humanidade. Isso nunca vai acontecer, amados irmãos, jamais. Você que anda com medo, né, do mundo se acabar, como até hoje, amados irmãos, muitos, não são poucos, a maioria dos pregadores hoje ensina aos amados irmãos a aprender de Cristo da maneira errada, da maneira incorreta. Ensina aos amados irmãos a ter medo de Deus. Em vez de estar perto, eles fazem com que aquelas pessoas se afastem de Deus cada dia mais. Como? Dando a eles fardos que eles não podem suportar, ensinando a ele doutrinas criadas por homens, onde você deve obediência a homens e não a Deus. Eles gostam disso, amados irmãos. E ainda diz para você que se você não aceitar a Jesus, você irá para o inferno. Você irá perder a salvação. Se você está vivendo dessa forma, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação, com medo de Satanás, com medo do diabo, a partir de hoje passe a crer em um Deus maravilhoso, que tudo pode, que até o diabo ele venceu por você. Ainda que existisse, né, um ser espiritual poderosíssimo, Deus já teria vencido ele. Amém? Mas muitos, amados irmãos, ensina os seus ouvintes a andarem, amados irmãos, com medo de Deus, um Deus cruel, um Deus que com tudo solta a mão, que se você não fizer algo para Deus, você vai perder a comunhão com Deus. Só que não é dessa forma, amém? Lembre-se de uma coisa: essa terra não será destruída, jamais. Se você anda com medo dessa terra ser destruída e você ir junto, isso não vai acontecer, amém? Nós vamos para a palavra. Abra aí tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Vamos lá no livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 6, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Olha só, leia comigo. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os destruirei
juntamente com a terra. 14. Fazes para ti uma arca, de maneira de que farás comprimentos na arca a revestirá de betume por dentro e por fora. Amém? Aqui, essa parte, Deus falando com Noé, que ele tinha olhado a terra naquela época e estava insatisfeito com o que via. E muitos olham para a terra hoje e estão satisfeitos, mas é o homem quer julgar ao outro dessa forma. Ele quer dizer que Deus olha para a terra e está vendo a iniquidade do povo e por isso destruirá toda a humanidade novamente. Só que não, amados irmãos. Amém? Hoje, aquela carne que foi destruído naquela época foi que toda a carne, mas foi poupado, como falei, né, anteriormente, foi poupado Noé e sua família. Porém, no meio dos filhos de Noé, tinha um pervertido, né? Tinha um joio no meio do trigo. Então, amados irmãos, a carne, como sempre, né, é quem faz todas essas obras ruins, todas essas obras más. E muitos, né, até hoje imputam isso a muitos irmãos como diabo, como demônios. Só que não é, amados irmãos. É a própria carne do homem ativada que procede todos esses males, vem de dentro do próprio homem, da própria carne. É onde vem a violência, né? Os homicídios, os assaltos, as mortes. Tudo isso procede de onde? De dentro do coração do homem. A própria carne, desde o começo, que era má, não foi assim? Que Deus disse a Noé? Que a terra estava cheia de violência e por isso ele iria destruir a terra juntamente com a carne. Por que destruiu? Porque o dilúvio veio, amados irmãos, e não sobrou sequer um local na terra com terra seca. Amém? Mas o céu não foi destruído e nem tampouco a terra deixou de existir, só estava submersa, né? Coberta de águas, amados irmãos. Então, se você ainda acredita que essa terra será destruída, isso não vai acontecer, amados irmãos. Amém? Como nós estamos falando aqui da destruição da terra, quem foi destruído no tempo de Jesus? Aquela geração a qual Jesus foi crucificado. Jesus não disse que viria sobre aquela geração com poder e glória e juízo sobre ela? E veio, amados irmãos. Mas, porém, a terra foi destruída? Não. Quem foi destruído foi quem? Aqueles homens maus daquela época, através de quem? Do general Tito. E logo mais à frente, depois da destruição, ele foi um dos ímpios que sobreviveu para contar ali a história. E logo depois foi morto. Amados irmãos, muitos de vocês não têm esse conhecimento de que a terra não será destruída. Muitos aprenderam e até hoje querem viver dessa forma, achando que essa terra terá um fim, que Deus irá trazer um novo céu e uma nova terra. E eu vou te provar que não será destruída aqui na palavra. Amém? Continua comigo aqui no livro de Gênesis, agora no capítulo 8, no versículo 20. Gênesis, capítulo 8, no versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Todos encontraram?
Graças a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Está vendo? O 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Estou provando para você ou não estou? Deus disse que Noé construiu um altar e ali pegou animais naquela época, né? Ainda, e ofereceu a Deus um holocausto. Por quê? Porque Deus poupou a sua vida e da sua família. Então Deus sentiu o cheiro suave daquele holocausto e disse em seu coração: eu não vou mais destruir o homem e nem a terra, porque em todo tempo os desígnios do coração do homem é má. Amém? Irmão, em todo tempo. Então quem é que se destrói? O próprio homem, amados irmãos. O homem, ele trabalha para a sua própria destruição, construindo construções e mais construções para a sua própria destruição, adquirindo sabedoria para a sua própria destruição. Não é essa terra, este mundo, o céu, as estrelas irá desabar sobre a terra, de maneira nenhuma, amados irmãos. O homem, toda a carne, nessa terra tem um tempo determinado por Deus. E Deus disse, o quê? Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, e ceifa, e frio, e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, a terra será destruída, amados irmãos? Ele diz que enquanto durar, este mundo jamais será abalado, jamais será destruído, amados irmãos. Jamais vai acabar como você foi ensinado, como eu na época também fui ensinado dessa forma. Fomos ensinados a crer em um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus que contudo, fere o homem. Não, jamais, amados irmãos. Deus, ele é poderoso, é maravilhoso, é digno de todo louvor e adoração, é fiel à sua palavra e não a homens. Amém? Leia comigo agora 1 de Pedro. 1 de Pedro, por favor, capítulo 4, no versículo 17. Olha só. Achou? Olha só o que Pedro dizia. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Olha só, ele disse naquela época, não é hoje, ele disse, já chegou o tempo e está perto o fim desta geração e começa pela casa de Deus. Por que começava pela casa de Deus? Por causa que eles eram, amados irmãos, caçados. Eles eram perseguidos e muitos viram essas coisas acontecer. Amém?
Muitos que estavam naquela época viram. Lê comigo Mateus, capítulo 24, versículo 29. Amém? Mateus, capítulo 24. Vai gravando bem essa mensagem na tua mente, para você não esquecer nunca mais e não deixar que ninguém jamais te engane novamente e te diga que você e a terra será destruída, né? Porque não será. Olha só, Mateus capítulo 24, no versículo 29 diz: logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Olha só, está vendo? Tem condições das estrelas caírem do céu? Ele estava falando aqui, amados irmãos, de reis, de príncipe, daquela época de potestades, amém? O céu que ia cair não era, amados irmãos, esse céu azul, como preguei para você neste instante, que você vê, era o poderio daquela época, aqueles poderosos. Não é o céu e a terra como será, o céu será abalado, as estrelas iam cair. Por quê? As estrelas governam, né? Tinha o rei e tinha os seus governantes por todo o país, como até hoje, né? Temos o presidente e tem também a sua comitiva com todos ali, deputados, senadores, prefeitos, e aí vai. É uma, como é que diz, uma sujeira só, o lixo completo, é um pacote completo do que não presta, amém? E quando o homem se envolve com esse negócio, ele deixa os seus princípios e termina se corrompendo, como tem muitos aí corrompidos, amém? Versículo 30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que eu falei com você agora há pouco, né? Aqui, amados irmãos, isso era uma figura de linguagem, a qual era naquela época que se pregava o evangelho, se ensinavam aquelas pessoas, era da maneira que eles entendiam. Por quê? Onde foi que você viu o céu, a lua, né? O céu cair, a lua virar trevas e o sol, a lua em sangue e o sol em trevas. Isso nunca vai acontecer. Amém? O dia virá noite de repente e a noite virá dia. Você não vai ver isso acontecer. Amados, isso era uma figura de linguagem, para que aqueles ouvintes daquela época pudessem entender. E quando ele fala aqui, no 30, que Jesus viria sobre a nuvem, e todas aquelas tribos iam ver ele com poder e glória vindo sobre as nuvens, era uma figura de linguagem, amém? Quando Jesus veio com seu poder e glória, amém? Foi para a destruição daquela geração, a qual aconteceu, amém? O massacre. E quem foi que começou tudo isso? Muitos naquela época, e o general Tito era um deles, amém? Destruiu, amados irmãos. O negócio foi sério. Se você for na história de Israel, você vai ver que aquele povo padeceu. Se cumpriu a profecia de Jesus de Nazaré, né? E hoje é Cristo, né? Ressuscitado. É por isso que sempre nós pregamos a vocês que nós estamos em um novo e vivo caminho, em um pacto perfeito, amém? Não tem negócio de barganhar com Deus. Tem essa de você traz seu dízimo hoje e amanhã será multiplicado. Não existe isso.
Amém? Não tem essa de você se batiza nas águas e o velho homem deixou de existir e agora você é nova criatura. Não, você é nova criatura desde quando Jesus foi àquela cruz do Calvário, estendeu um braço para um lado e o outro para o outro e disse: Destelestai, está tudo consumado. Então, você foi batizado em Cristo Jesus, aonde? Na cruz do Calvário. Está lá em Romanos 6:3, nós fomos batizados aonde? Na sua morte. Ninguém nessa terra, amados irmãos, precisa ser batizado em águas. Amém? Só alertando. Então, irmãos, voltando aqui o nosso raciocínio, não existe que essa terra será destruída, que as ovelhas, né, vai para o lado direito e os bodes vai para o lado esquerdo. Não, amados irmãos, tanto ovelha como bode, vai todos morrer. Só que o espírito do justo é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém? Não sofrerá como é que diz? O poder da condenação. Não sofrerá os danos, né, da condenação. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais lhes ajudarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha só. Aprendei, pois, da figura e a sua parábola, quando já o seu ramo se torna terno e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. 34. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Ele falava isso aqui com quem? Com aquela geração, amados irmãos. Ele dizia que nenhum daqueles que viveram naquela época iam passar sem que todas essas coisas que ele proferiu se cumprisse. E se cumpriu, amados irmãos. Jesus veio com seu poder e glória. Jerusalém, né, foi sitiada, virou um deserto. Os judeus foram expulsos, muitos foram mortos. E isso aconteceu quando? No ano 70. Amém? Mas a terra foi destruída? Não, novamente a carne, por estar inflamada, por Deus não estar se agradando, muitos naquela época foram ali apanhados pelo juízo. Os ímpios, né? Porque o justo, ele foi poupado, amados irmãos. E muitos justos naquela época foram mortos pelos ímpios, porque por justamente pregarem a verdade, por ensinarem a ele um justo, um vivo e perfeito caminho. Amém? Leia comigo. Se você ainda acha, né, que a terra será destruída. Leia comigo Isaías. Isaías, livro do profeta Isaías, né? Grande pregador. Isaías. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo 66. Vamos lá? Todos encontraram? Alô? Você aí, ó, que pensa que a terra será destruída. Olha só o que Deus disse ao profeta Isaías. E o Espírito do Senhor, Deus,
Amém? Corrigindo aqui, é Isaías 66, versículo 1. Amém? Pronto, corrigido. E assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Deus diz que o céu é o seu trono, e a terra é o escabelo dos seus pés. Que casa edificaria o homem a Deus? Amados irmãos, veja só, a terra nunca jamais será destruída, irmão. Se o céu é o trono de Deus, jamais será destruído, e a terra tampouco. Aonde era que os pés de Deus iam se firmar, se a terra fosse destruída? Então, amados irmãos, você tem que entender uma coisa. Para de comer esse reggae que Deus mandou te dizer, que está chegando o fim está próximo. Eu sonhei, tive uma visão de Deus, e Deus me mostrava que naquela visão, para o povo se converter, porque isso ia acontecer. Isso tudo é conversa para boi dormir, e é meio difícil do boi dormir com uma conversa dessa, hein? Eu acho que até os animais iam ficar perturbados se soubessem de uma destruição dessa, né, como é ensinado, de uma visão dessa. Amados irmãos, sempre tenho dito isso a vocês: Deus não manda recado a homens, Deus não fala com outro homem por intermédio de outro. Deus fala contigo e comigo na sua própria língua, e de igual para igual, como nós estamos aqui, frente a frente. Deus não manda recado. Ah, mas o meu pastor é um homem de Deus, ele é profeta de Deus, e Deus revelou a minha vida todinha para ele. Mentira, amados irmãos. Conversa para boi dormir. Amém? Continuando aqui o nosso raciocínio, ainda agora em Isaías agora 45, 18, leia comigo, por favor, Isaías 45, versículo 18, amém? Traga ali aquela Bíblia rosa para mim, por favor, amém? Isaías 45, no versículo 18. Obrigado. Amém? Quem encontrou, diga amém. Isaías 45, no versículo 18. Amém? Pronto, vamos lá? Leia comigo. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra, que fez Ele, a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, diz que fez a terra não para ser desabitada, mas sim para habitação, para que alguém tomasse de conta dela. Ele fez a terra para que ela fosse habitada e não para que fosse destruída. E ele diz eu, o Senhor, confirmou, né? E ficam muitos, amados, por aí, ensinando aos irmãos a ter medo do fim do mundo, do fim dos tempos.
do fim dessa terra. E tem muitos por aí que, quando conversa comigo, me encontra, ainda diz assim: não, irmão José, o senhor está doido, você está equivocado, esse mundo vai acabar sim, Jesus está voltando. Eu digo: tomara que ele não venha hoje para o senhor. Tomara que Jesus venha só no dia certo da sua partida. Amados irmãos, creia somente, há um tempo determinado para cada um de nós nessa terra. Amém? Posso estar pregando aqui agora a você e daqui a pouco eu posso partir. Mas o irmão José estava pregando ali neste instante, de repente manda a notícia: olha, o irmão José acabou de falecer. E foi o quê? Ele estava bonzinho. Ninguém sabe por que foi, o que aconteceu, só sabe que morreu. Vai esperar fazer uma autópsia, o médico vai dizer o que foi a causa da morte. Não, simplesmente chegou o dia, partiu. Cristo, ele volta todos os dias, amados irmãos. Pode estar na certeza que no dia da sua partida, ele vai estar lá. Volta, filho amado, vem cá. Vem para cá. Por quê? Porque tu és um escolhido. Eu te escolhi. E aqui, no reino, onde você estava vivendo, não pertence mais a ti. Você agora pertence ao reino dos céus. Está vendo aí? Aí fica um monte de abençoados, até choram, só falta arrancar os cabelos. Meu Deus, eu tenho que converter toda a minha família, tem que aceitar a Jesus, porque senão vai tudo perecer no inferno. Amados irmãos, e vai, tudinho, não tem um da minha, da sua, da família, de quem quer que seja nesta terra, que não vá passar pelo inferno. E vai permanecer por lá um bom tempo. Amém? Porque, amados irmãos, para a sepultura onde nós vamos, ninguém vai sentir mais nada, ninguém vai ver mais nada, ninguém sabe o que aconteceu. Por quê? Porque quem volta para o pó é a carne. O seu espírito volta para Deus, porque ele já pertencia de lá. Amém? Diga graças a Deus. E para a gente encerrar, já dizia como é que diz? O sábio, né? Eclesiastes, amém? Livro de Eclesiastes, quem encontrou aí, diga amém. Livro de Eclesiastes, quem encontrou, diga graças a Deus. Amém. Eclesiastes no capítulo 1. Amém? Eclesiastes 1, 4. Vamos lá? Ver o que dizia o sábio, né? Salomão. Graças a Deus. Olha só o que dizia: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Diga aí, a terra ainda será destruída? Será que Deus vai deixar o seu lugar de habitação por onde ele passa todos os dias, para que essa terra seja destruída só por vontade do homem, de muitos daqueles que sonham, né, em um dia ver essa terra destruída? Só digo uma coisa aos amados irmãos e ouvintes que me ouviram hoje:
a terra não será destruída, amados irmãos. E ninguém, nunca, jamais, geração vai, geração vem, ninguém vai ver essa terra destruída. Amém? Vai mudar cada dia, as coisas vão mudando, vão ficando diferentes. Cada geração vai vir diferente da outra e assim vai. A nossa geração, né? A minha de 80, minha geração, muitos da minha geração já se foram. Eu ainda estou aqui para contar a história, mas amanhã eu sei? Não sei, não é verdade? Então, está aí a palavra de Deus, guarde-a no seu coração, lembre-se de uma coisa, a terra não será destruída, amém? Então, deixa eu mandar aqui o recado para vocês, que amanhã, se Deus assim permitir, o Ministério Nova Sião vai estar aqui louvando a Deus com alegria, enchendo o coração de vocês com o louvor da graça de Deus, para que você se alegre junto conosco e trazendo a mensagem do nosso amado irmão Deraldino Costa. Creio eu que Deus já preparou tudo para o dia de amanhã, amém? Então fiquem todos na paz, que o Espírito Santo de Deus encoraje a cada um de vocês com poder e amor e paz e saúde na vida de todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir. Amém?